Opa, beleza? Thiago aqui. Hoje eu vou estar falando de um conteúdo que, apesar de não ser muito novo, no Android ele é recente. Eu acredito que ele ficou mais em voga no ano de 2015, 2014, 2015, que é o padrão de arquitetura MVP. Eu já estou com um artigo dele completo aqui, né? Então, se você está aí no YouTube, eu vou estar falando tudo aqui no vídeo também, porque tem gente que prefere vídeo, mas você tem também todos os detalhes em texto, bem dividido em tópico, com diagrama, código, enfim, tudo mais, e o vídeo vai estar aqui no final. Esse vídeo aqui é do artigo anterior, é porque eu não terminei esse que eu estou fazendo aqui agora, mas ele vai ficar exatamente aqui. E tem, obviamente, os projetos, né, as partes do projeto no GitHub. Partes porque a gente vai ter também, né, um back-end web. Então tá aí o código, ok? Antes de prosseguir, eu vou tentar ser bem mais breve do que no vídeo anterior, que passou de 1 hora, ok? Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever para você receber o conteúdo exclusivo na sua caixa de e-mail e também se inscrever no blog, né? Então, vem aqui, MVP. Brevemente, esse é o diagrama do MVP, camada de visualização, camada apresentadora e a camada de modelo, ok? Só um detalhe que eu, nos estudos para entender o MVP, que eu já estava sendo cobrado há algum tempo para falar sobre esse camarada, eu acabei encontrando que é importante você saber primeiro o que é separação de conceitos e arquitetura multicamadas. Por que é importante isso? Com isso você vai entender a importância do MVP. É muito importante. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas abordando não somente o MVP, mas qualquer assunto, de uma maneira que, eu estou utilizando, é importante, então eu estou utilizando. Não, você tem que entender a importância. E a importância do MVP é propiciar um pé direito, você iniciar com o pé direito em busca da arquitetura limpa, a arquitetura que vai permitir que você crie seu aplicativo, por exemplo, no Android, e consiga evoluir ele rapidamente, né? Consiga atender as demandas, no caso dos usuários, os feedbacks, e aí você obviamente vai conseguir mais usuários e por aí vai, enfim, fazendo o seu software crescer. Separação de conceitos, resumidamente, é a gente poder, não somente na computação, mas em qualquer área, ok? Conseguir criar o foco em apenas uma coisa, mesmo sabendo que tem várias outras coisas ao redor dessa uma coisa. Quando a gente estuda, no caso, com foco, né, quando a gente coloca o foco em uma coisa, a gente consegue resolver aquele problema melhor, a gente consegue criar uma solução melhor. Então, eu acho que essa é a principal chamada da separação de conceitos. Obviamente que é um texto, né, eu tenho um conteúdo aqui mais em texto, que é um texto um pouco maior, mas esse é o resumo do que seria separação de conceitos. Por quê? Uh, essa questão de foco, né, eu já falei sobre isso aqui em outros artigos, você consegue sim, no caso, ter uma coisa mais detalhada e o detalhe costuma vir com um resultado melhor, uma solução melhor. E aí, saindo dessa separação de conceitos, no caso da computação, a gente chega em arquitetura multicamadas, ok? A arquitetura multicamadas, é importante ressaltar que ela não fala quais são as camadas básicas que tem que ter um software. Isso não existe. Nem o número mínimo, nem o número máximo de camadas. Obviamente que uma camada só provavelmente tem alguma coisa errada com o software. Mas enfim, também não tem um número mínimo. Ok? E aí, essa questão de camadas, aí vinculando isso, vindo disso, da separação de conceitos, a gente consegue ter o quê? Um software mais modular, ok? Melhor escrito, e aí, obviamente, facilitando o que eu já citei, a evolução, a manutenção dele, né, no caso de bugs. Né? E aí você tem aqui a arquitetura em camada. Como eu falei, não tem nada básico, então pode ser que você esteja utilizando já a arquitetura em camadas, okay, de maneira implícita ou explícita, e não esteja utilizando nenhum dos padrões de arquitetura. No caso, o mais famoso aí, o MVC, que é também a origem do MVP. Ok? Vamos lá. Quando eu falo assim que não tem, pode ser que você esteja utilizando as camadas e não tenha nenhum padrão sendo utilizado, ou então esteja de forma implícita. Por exemplo, nesse projeto nosso, que é um app de motocicleta, de amostra de motocicletas e poder marcá-las como favorita, a gente tem um lado web. No lado web eu tenho a divisão em camadas, né, que basicamente são duas camadas. Eu tenho que, vamos vir aqui, que vai dar para ver melhor. Configuração. Essas são as camadas, domínio do problema e gerência de dados. Só que eu não estou utilizando nenhum padrão. E eu sei que isso que eu estou fazendo é correto. Porque seguindo o conceito de arquitetura multicamadas, eu não tenho uma divisão padrão. Né? E isso daqui era o suficiente para mim lá no nosso back-end. Aliás, a gente não vai estar trabalhando o nosso back-end. Eu só coloquei aqui para mostrar para você que a gente vai estar utilizando o back-end. Até coloquei aqui um delayzinho, vou colocar um. A gente poder ver o Progress Bar no Android. Então essa é a camada aqui, que, outra coisa que eu quero ressaltar, não necessariamente precisa ser refletida nos pacotes. Por exemplo, a minha camada de domínio,
segundo a minha arquitetura, é a APL, o controller e o domain, né, esses pacotes, ok? Não vincule o nome ao nome das camadas, isso não tem nada a ver, eu escolhi esse nome de pacote. E esse pacote aqui é o que está vinculado à minha gerência de dados, ok? No caso, a camada de gerência de dados. Então vamos lá. Explicado isso, veio com a importância da separação de conceitos, arquitetura multicamadas, veio o MVC, certo? Logo depois do MVC, no caso, o MVC veio para resolver um problema com a interface do usuário, softwares de interface do usuário, softwares gráficos, e ele não tinha a camada, no caso, de gerência de dados, ele não tratava a questão de gerência de dados, certo? Logo depois do MVC, né, lá no meio, no início da década de 90, veio o MVP. O MVP já é bem antigo e ele ficou muito em voga agora no Android porque o MVC ele não se encaixou muito bem no Android. Porque ele não, o MVC, do jeito que as camadas se comunicam, ele não permite, por exemplo, um trabalho com testes. Uma arquitetura que permite testes é muito importante. Okay? Teste unitário, teste em bloco, enfim. O MVP permitia, principalmente por causa disso. O MVC ele permite essa comunicação aqui. Ó. O MVP não, é só por aqui. Ok? E aí eu vou descer aqui no MVC para você ver um pouco melhor o que seria o diagrama do MVC e o que é o diagrama do MVP. No caso, outra palavra que é muito importante, eu destaco aqui várias vezes, é a palavra balancear. Essas camadas, elas têm lá a definição delas formal e teoricamente. Aqui fica somente visualização, não tem lógica nenhuma, somente as entidades que vão receber os dados formatados ou dados de entrada do usuário, ok? Esse camarada é responsável por formatar os dados para entrar corretamente aqui ou formatar os dados para entrar corretamente aqui, ou seja, ele fica com a lógica, se ele tiver alguma lógica aqui, vai ser a lógica que estava aqui quando você tinha aquela bagunça de camada ou quando você não tinha camada nenhuma, certo? Então a lógica que formata dados ficaria aqui e qualquer outra lógica de cálculo, de requisição de dados, enfim, de trabalho com dados que não seja somente de formatação para apresentar na visualização, fica aqui no modelo, inclusive as classes de domínio do problema. Mas, por que eu falei da importância da palavra balancear? Eu realmente acredito que aqui não tem que ter lógica nenhuma na camada de visualização. Mas aqui você pode balancear. Aqui no nosso projeto de exemplo, eu vou dar uma balanceada e vou tirar uma classe que, teoricamente, pela definição formal, deveria ficar aqui. Né? Ela vai estar em presenter, porque ela é utilizada na camada de visualização para apresentar dados, sem lógica nenhuma, e na camada de modelo para receber os dados. Mas a gente sempre vai passar por aqui também para conseguir essa comunicação, modelo view, né? E model view e view model. Não existe, uma não, literalmente não sabe da existência da outra. É muito importante seguir isso, porque se você quebra aqui, você vai estar, na verdade, com MVC, ok? Ainda mais o que a gente chama de MVC adaptado, porque eu botei aqui a comunicação vindo direto do modelo, porque essa aqui é a implementação mais comum do MVC. Essa comunicação bidirecional aqui e unidimensional aqui do modelo para view. Mas tem o que a gente chama de MVC modificado, adaptado. Aí eles colocam bidirecional aqui também, ou então unidirecional vindo do view para o modelo. Esse tipo de coisa é comum você ver no MVC. Com o MVP, se você não respeitar isso daqui, eu acredito que você não vai estar implementando o MVP, você vai estar, na verdade, com o MVC. Certo? E essa definição de camadas do MVP é o grande forte aí dele estar sendo muito utilizado no Android, por causa que ele permite o trabalho principalmente com testes. Mas não dá muito foco nessa questão de teste, não, que eu vi muito artigo falando sobre teste. O que você tem que entender é, no caso, a separação de conceito, de arquitetura em camada, e que o MVP ele vai permitir que o seu software, muito mais importante do que teste, ele seja um software que esteja caminhando para uma arquitetura limpa. A arquitetura limpa, no meu ponto de vista, não é somente você ter a camada bonitinha, é você ter um código bem escrito, autocomentado, esse tipo de coisa, padrão quando necessário, então quando viável, e por aí vai. Né? Então, passado isso, eu acho que a gente pode prosseguir com o nosso projeto. Eu vou mostrar o código aqui que já está rodando. A gente vai fazer uma coisa que não é comum com o padrão de arquitetura. O padrão de arquitetura, ele tende a vir antes da gente começar a codificar, ok? Diferente dos outros padrões, enfim, de criação, por aí vai, de gerenciamento. O padrão de arquitetura ele tende a vir antes da gente começar a codificar, porque a gente já vai criando as classes, as camadas, certo? Então aqui a gente vai fazer uma coisa excepcional que a gente vai refatorar. A gente vai pegar um código que já existe, está com uma camada que é similar a isso daqui, ó, deixa eu vir aqui. Isso é o que a gente tem hoje, que parece que é uma camada só, né, porque está um chamando o outro, gerência, virtualização, domínio, e aí a gente vai sair disso e vai vir, nosso objetivo é vir para, se eu não me engano, está aqui.
Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Nosso objetivo, eu até botei o nome das classes aqui, que umas que a gente nem criou, a gente vai ter que criar. Nosso objetivo vai ser isso daqui, correto? Já vou adiantar que você pode ter mais de um presenter, mais de um model, mais de um view, né? Aqui eu vou ter, na verdade eu vou ter mais de um aqui, enfim, vai ficar explícito aí que você pode ter. Mas não esqueça, vou repetir, da palavra balancear. Tenha bom senso, balanceie, principalmente a lógica, tente ficar só entre esses dois camaradas, ok? Não coloca a lógica aqui, para esse lado aqui ficar bem mais simples e facilitar seus testes quando necessário. E, obviamente, balanceie, né? Se for necessário, isso é permitido e isso é comentado em vários artigos, em várias fontes seguras que a gente estuda no MVP. Então, acho que aqui a gente já pode partir para o nosso código. Aqui está o nosso projeto atual, ele está funcionando sem nenhum problema. Se eu marco aqui, ó, eu clico aqui, na verdade, eu estou marcando lá no back-end, ó, marquei, desmarquei, que ele é favorito, eu posso sair e voltar, que ele vai voltar favorito. Eu alterei, na verdade, eu vou voltar aqui, nossa base de dados, essa daqui, ó, é um JSON, né? Não precisa de utilizar SQL, modelo relacional, esse tipo de coisa. Coloquei um JSON simples, está aqui a estrutura, a gente não vai estar mexendo aqui, esse é o arquivo, vai estar todo no GitHub, vai também estar ali no artigo para você estar estudando. E, enfim, a aplicação do nosso MVP não influencia essa área aqui. Eu vou trabalhar ele só no Android. Mas se você quiser falar, Vinícius, e agora o back-end, onde é que ele entra nessa definição sua, nessa sua definição de MVP? Eu seguramente colocaria todo esse trecho, né, todo o back-end na camada de modelo, né, que é a camada que, no nosso caso, vai fornecer os dados formatados, ok? Fornecer, gerenciar, enfim. Então eu ficaria com ele na camada de modelo e eu falo isso aqui no artigo, ok? Então vamos lá para a aplicação. Aqui está o nosso projeto, nosso grade, ok? Aqui note que a gente vai estar utilizando aí a Libre Picasso para carregamento da imagem. Essas imagens que você está vendo aqui, essas imagens são todas remotas. Você viu lá no JSON, o JSON que tinha o URL, o RI. O JSON, que vai, na verdade, pegar um dado JSON. O dado vai ser enviado dessa forma aqui para o nosso Android. A gente vai ter que realizar o passe. Então o JSON, já tem longa data que eu estou utilizando ele, o JSON. E, enfim, ele vai realizar esse passe para a gente bem simples. Vou até abrir a parte do código que ele faz isso. É exatamente aqui. Onde é que está o passe? Aqui, ó, JSON sendo utilizado, enfim, a classe moto. Vamos mostrar a classe moto. É bem simples, já está com o passe label. Eu implementei o passe label via plugin, né? Se você não tem um plugin no passe label, ele vai deixar você fazer isso aqui. Ó. Você clica aqui, Generate Parse Label, ok? Você vem aqui, ó, em Preferências. Você vem em System, cadê plugins, plugins, plugins? Você pode vir aqui diretamente, ó, Browse Repositórios e colocar aqui o Parse Label. É exatamente isso aqui que eu utilizo. Ele vai ter um botão de instalar, você instala, enfim, você vai ter que reiniciar o Android Studio e você vai ter aquela opção ali no Generate de gerar o passe label. Eu estou utilizando o passe label porque eu estou utilizando aqui na minha Activity a lista de motos no nosso Save Stand State, ok? Então, para recuperar. Então vamos lá, como é que funciona? Iniciou a Activity, a gente tem que Retrieve Motos e a gente vem para esse método aqui, verifica se a lista já está no Save Stand State. Não, se tiver, a gente captura aqui e recupera. Caso contrário, a gente vem e faz uma requisição utilizando esse async HTTP client, que foi indicado por um dos seguidores do blog, que é exatamente esse cara aqui. Né? Eu não sei se eu vou fazer um conteúdo sobre ele. Ele é bem simples de utilizar, eu fiquei indignado, mais simples que o Retrofit, e tão robusto quanto. Mas ele tem quase um ano que não é atualizado lá no GitHub, tem uma série de issues lá, mais de 100, que não foram resolvidas ainda. Então, eu estou com muito receio de fazer um vídeo. Ele tem mais de 9.000 estrelas, mas aparentemente não está mais sendo seguido, né, pelos desenvolvedores, não está sendo atualizado, enfim. Então, provavelmente, eu vou esperar um retorno lá do GitHub. Se eu ver que vale a pena, eu faço um vídeo sobre, porque realmente é muito mais simples de utilizar do que o Retrofit. Okay? Então, voltando ao nosso projeto, a gente utiliza o async e realiza a requisição. O que eu quero mostrar aqui? Está tudo misturado. Aqui você tem trabalho com a camada de gerência de dados, que seria a requisição do nosso back-end, né, aqui no caso do network. Temos aqui a obtenção de views, atualização de views, no caso, colocando os valores nas views aqui, por exemplo, o nosso recycle view. E também temos uma série de lógica que também está numa classe de visualização, que é o nosso adapter, ela é parte da camada de visualização. Tem lógica aqui, mais precisamente em set data, aqui. Tem lógica aqui também, ok?
ó, para capturar, para pegar a moto correta, o ID da moto correto, para poder atualizar só o item correto. Esse tipo de coisa faz com que a gente tenha aquela aparência de uma camada apenas no software. Okay? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai estar fazendo uma coisa que não é comum com o padrão de arquitetura, que é a refatoração. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um package. Eu não vou estar refletindo no caso, a estrutura MVP aqui nos pacotes. Mas você pode fazer isso seguramente, ok? Eu vou vir aqui e vou criar um novo package. Vou chamar de MVP, ok? E aí eu vou colocar aqui, eu vi uma implementação no artigo, até que era de um brasileiro, se não me engano era brasileiro, que ele colocava as interfaces dentro de uma interface maior, que era uma interface chamada MVP. Isso que eu vou fazer, o MVP, interface, eu gostei dessa implementação, e você que escolhe como você vai implementar. Eu estou utilizando a interface porque eu acredito ser a melhor opção, porque a herança ela é muito escassa, né? No Java a gente só pode herdar de uma classe, e com interface a gente pode trabalhar com várias, além de estar respeitando nenhum princípio da programação orientada a objeto, que é preferir a implementação de interface do que o trabalho com herança. Aqui dentro, né, eu vou falar para você que seguramente a gente pode tirar esses dois métodos daqui, ó, pelo menos o código dentro deles. Esse retrieve motos e esse update é favorito, né, que é quando o usuário dá o clique aqui, ó. Ele dá o clique e vai lá e desmarca, ou então marca lá no back-end ele altera. Por quê? Esses algoritmos aqui estão fazendo referência direta à camada, né, no caso, a gerência de dados. Eles estão trabalhando com dados, mesmo que seja no back-end. O network, quando você trabalha com requisição, você pode considerar que esse código é parte da gerência de dados, ok? Então ele fica na camada de modelo. A primeira coisa que a gente vai vir aqui é criar uma interface que eu vou chamar de model, ok? E aí eu vou criar seguramente uma nova classe aqui no MVP, que eu também vou chamar de model, Java Class, e já vou implementar aqui essa interface. E aí eu vou vir aqui, antes de implementar, perdão, eu vou vir aqui e vou pegar essa assinatura e vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar public, obviamente. E a outra também, que é a favorita. Ok? Vamos ir aos poucos que a gente vai mudando e no final a gente vai ter a arquitetura desejada. Show de bola, agora eu posso vir em modo e fazer ele implementar meu MVP model. Ok. Agora é pegar o código daqui, né? Vamos pegar esse daqui primeiro. E colocar aqui. E eu já identifiquei um problema que a gente vai ter que corrigir. Qual é o problema? Esse save state ele está vinculado à camada de visualização, né? E não precisa de trazer ele até o modelo. Acho que o presente, a camada presente, que é a camada que consegue se comunicar com a camada modelo, consegue, né, que vai conseguir se comunicar também com essa classe, que faz parte da camada modelo, consegue trabalhar com esse código aqui. Então seguramente eu vou tirar esse código. Okay? Inclusive essa chamada aqui. E se ele chegou até o modelo, ao retrieve modos do modelo, quer dizer que ele já passou pela verificação do save state. Então eu vou tirar aqui também. Okay? Tem esse camarada aqui, essa instância de async, que está aqui. Ó. Copiar e vou colocar no nosso modelo. Nossa classe model. Né? Apesar de eu ter colocado model, você pode ter mais classes no modelo. Que a gente vai ter. Essa nossa classe aqui, o JSON HTTP Request, ela faz parte da camada modelo. Ela principalmente que faz a requisição e recebimento dos dados do back-end web. Show de bola. Aqui é this. Vamos ver o que ele está esperando aqui. É o contexto. Ele está esperando activity para poder atualizar. Eu estou utilizando um wiki reference porque no código original que a gente começou a trabalhar, eu não estou trabalhando com a recuperação de objetos, que é com o save state, no caso, recuperação da conexão. Então, eu estou com o wiki referência porque se o camarada criar, né, girar, por exemplo, rotacionar a tela e criar uma nova activity, a gente não vai segurar a anterior, né, segurar para evitar que o garbage collector não pegue ela, as referências dela. E aí, fazendo isso daqui, a gente vai permitir que isso aconteça, né, que o garbage collector passe e pegue, e diminui aí o nosso problema com o memory leak. Vamos voltar aqui.
e ele está esperando uma activity. A gente não vai poder passar esse contexto aqui diretamente, porque é activity, então a gente vai ter que fazer uma atualização, porque a activity, no caso, é por causa dessas chamadas aqui, ó. Vamos voltar aqui, você vai ver que tem aqui a chamada progress bar, né? Essa chamada vai ter que vir do presenter, não vai poder comunicar direto com a nossa visualização. A activity é uma classe que entra na camada de visualização, fragment também, dialog também, o adapter também, o widget também, enfim, isso daqui é um acesso direto à activity, a gente está violando o MVP, a gente não vai poder fazer isso. Vamos voltar aqui, vamos fazer uma modificação, aqui está ok, aqui é o contexto, é favorito, vamos começar, vamos voltar a esse código aqui e vamos mover ele também, e aos poucos a gente vai modificando. Volta aqui, coloca aqui, e aí vamos criar agora, voltar aqui, vamos criar uma nova interface que vai representar, ajudar a representar. Vou colocar aqui, vou mudar, eu vou colocar IPL. Ok? E aqui também. Senão vai ficar igual o nome das classes, enfim. Show de bola. Voltando aqui, temos o presente, que é a classe que vai se comunicar com o modelo. E aqui vai ter o SenseState dessa vez, que a gente vai ter que tratar no presente. Então a gente volta aqui e a assinatura do Retrieve Motus vai ser diferente. Ok? Esse camarada pode continuar assim, a princípio não tem problema. E vamos criar uma nova classe aqui, que eu vou chamar de Presenter. E ela vai implementar, obviamente, o nosso MVP Presenter NPL. Show de bola. E aí sim, a gente volta aqui e coloca esse código completo aqui. E esse camarada ele vai ter que ter uma referência a alguma entidade ou várias entidades da camada de modelo e da camada de visualização. Então a gente pode colocar seguramente private MVP model NPL, vou colocar model, e a outra não tem ainda. Deixa só model, e aí sim a gente coloca aqui um construtor público, por exemplo, a gente vai iniciar esse camarada. E aí uma modificação, que a gente não tem um construtor aqui, a gente vai colocar, ele vai receber, esse camada ele vai ter uma referência a classes da camada presenter. Okay? Então eu vou colocar aqui private seguramente, MVP, presenter NPL, presenter, ok? E aí eu vou ter um construtor aqui também, público, model, model, e vamos iniciar o presenter que vai vir, na verdade vai ser injetado, ele vai receber um presente que vai vir da camada presenter. Ok, feito isso, a gente pode vir aqui com o modelo inicializado, coloca um this, e aí motos, esse camarada não existe mais. A gente vai passar a requisição para o modelo. Show de bola. E ainda tem o motos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou pegar esse motos e vou colocar essa variável de instância lá no nosso presenter. Ok. Então, até aqui está ok. Agora vamos mexer com esse código aqui. Voltando ao modelo, vamos fazer uma pequena correção aqui. Esse camarada ele utiliza códigos da Activity. A gente vai ter que alterar e colocar as chamadas no presenter. Então aqui não vai receber mais esse contexto. Né? Aqui a gente ainda vai precisar do contexto porque é uma exigência da Libre que a gente está utilizando, do Async HTTP. Então a gente vai ter que criar um método aqui do presenter que permite a gente colocar, no caso, o contexto aqui, né, chamado de contexto. Vamos fazer essa modificação e logo depois a gente vem aqui, vamos fazer a modificação que vai permitir que esse método funcione por completo e logo depois a gente volta para esse daqui.
Vamos à nossa outra classe de modelo. Vamos vir aqui no modo. Você vê que a nossa outra classe de modelo, aqui tem assim, que é exatamente o nosso JSON HTTP request, ok? Tá aqui a instância. E vamos ver o que é utilizado, né? Que é da camada, que é de uma entidade que está na camada de visualização, que é o nosso Activity. E vamos criar uma nova interface. Aliás, vamos colocar esses métodos aqui. Vamos vir aqui na minha Activity. Vou minimizar aqui, porque não é importante agora. Aqui também. Aqui também. Vamos lá, até chegar nos métodos que a gente quer. Opa, tá aqui um. Ok? Vamos colocar aqui na nossa interface. E o outro, o Progress Bar. Pode vir aqui e definir. E aí, seguramente, vamos criar uma nova interface, que é a View. E aí, vamos deixar, a princípio, somente esses dois métodos aqui, que são os invocados lá na nossa camada modelo, que a gente vai ter que alterar isso. Agora a gente volta aqui na nossa Activity. Como eu falei, a Activity ela é, no MVP, parte da camada View. Então, implemente MVP View MPL. Okay? E como acontece lá no modelo e também no Presenter, a gente vai ter uma referência aqui somente do Presenter. Okay? A gente vem aqui, coloca private MVP Presenter. A gente pode iniciar aqui no onCreate, sem problema algum. Depois a gente vai fazer uma pequena modificação aqui. Tá? New Presenter. E aí, obviamente, já vou adiantar para você que essa invocação vai ser aqui, ó. Vai ser pelo Presenter. E aí esse método perdeu totalmente a funcionalidade dele. A gente pode removê-lo, seguramente. Okay? Só que a gente não tem uma referência de view ainda lá no Presenter. E olha só, temos que corrigir isso aqui. Primeira coisa, eu quero colocar, isso daqui vai ser opcional. Aqui era onde a gente conseguia acessar os nossos dados serializados, que estavam no save instance, nesse bundle. Eu vou pegar essa constante e vou colocar aqui na definição da interface. Vou voltar aqui, ela está aqui, ó. Volta aqui e coloca aqui em cima. Como está numa interface, você não precisa colocar esses camaradas aqui. Ela já é estática e final. E aí ela funciona aqui só se a gente fizer o quê? MVP view. Vamos colocar aqui logo uma referência. Vou colocar aqui view. E aqui também view. E depois você vai entender, eu não vou colocar a injeção dela por aqui, ó, pelo construtor. Vou criar um método public void setView e vai ser injetado por esse método. Mais pra frente você vai entender por que eu estou fazendo isso. Eu já estou adiantando logo um código. Mas a gente precisa da referência e vai ser dessa forma. E aí, obviamente, eu vou colocar esse camarada aqui definido aqui também. Opa! Volta aqui. Vou pegar esse camarada aqui, que é uma constante. Show de bola. E agora eu volto aqui na minha Activity. E vou colocar a view lá. setView this. Aqui está faltando uma definição, que são aqueles outros dois métodos que eu adicionei, que vão poder ser chamados, invocados lá no modelo, sem precisar de utilizar wiki reference e tudo mais. Então, show toast, show progress bar. Essas invocações vão ter que ser enviadas lá para a nossa visualização. Então, a gente já seguramente vem aqui, e eu sei que elas já implementam esses métodos, e coloco show toast, mensagem, view, show progress bar. Ok?
você pode fazer algumas verificações de nu aqui, né? É uma escolha inteligente. Vamos voltar aqui. Os métodos estão aqui no final. Show de bola. Tem lógica aqui. Vamos fazer o seguinte, essa lógica, vamos passar para o presenter. Okay? No Progress Bar tem lógica. Volta aqui. Eu vou colocar aqui um inteiro entrando, que já vai ser do view, a constante do view. Vamos modificar aqui para int, okay? Visibilidade. E seguramente eu venho aqui, modifico aqui também, coloco inteiro. E posso apagar esse trecho aqui. Então já tiramos boa parte de lógica aqui da nossa camada de visualização. O Retrieve Models nem está aqui mais, mas ainda tem um problema aqui no modelo, aqui no presente está ok. Activity também, aqui também nessas referências, né, nas definições, perdão. Mas no modelo, a gente tem que mudar essa classe. Vamos colocar que ela vai esperar um presenter, né? Não vai ser mais uma activity, vai ser um presenter, MVP. Presenter, vou colocar presenter aqui. E aí não precisa de wiki referência. Já vou te mostrar porque a gente vai utilizar a conexão, se ela existir, tiver recriação de activity e tudo mais, a gente vai utilizar a conexão já existente, a gente vai utilizar os objetos já criados para evitar ao máximo o problema de memory leak. Okay? Então, show de bola essa definição, e esse camarada, chamado agora, pode ser direto. Okay? Tem esses métodos definidos nele, sem comunicar diretamente com a camada de visualização. Mesma coisa aqui, aqui a gente não definiu ainda, deixa dessa forma, a gente vai chegar nessa parte. Mas esses dois aqui, ó, esse daqui e esse daqui sim. A gente vai chegar aqui, então deixa dessa forma. Show de bola. Só voltando aqui no modelo, a gente coloca o presenter aqui agora. E ainda tem um problema do contexto, né? Esse é um dos motivos da gente não estar trabalhando agora com wiki referência também, né? Não vai valer a pena, porque a gente vai ter o contexto sendo referenciado por uma entidade que tem um ciclo de vida diferente do ciclo de vida da thread principal. Então, trabalhar aqui com... Nem anteriormente funcionava, né? Eu acabei não notando isso, mas no código funcional, no código original, antes dessa atualização que a gente está fazendo, também não ia funcionar o wiki referência por causa dessa referência aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou pegar aqui, no presenter, vou criar um método getContext. Vou colocar aqui getContext. Desativei o override também, né? Todos os métodos que eu estou colocando aqui eu vou colocar definidos aqui também, ok? Mais um, em qualquer uma das interfaces aqui, obviamente. GetContext, e ele vai ter, na verdade, nenhum parâmetro aqui como entrada, ele vai ter um contexto sendo a saída, o retorno. Volta no presenter e coloca lá um novo método getContext. E aqui, coloca abaixo desse camarada. O retorno vai ser a nossa view, ok? Show de bola. Eu volto aqui no modelo e seguramente faço isso aqui, ó. Presenter getContext. Então, esse método aqui, a princípio, está funcional, né? Não temos problema nenhum com ele. Ele vem da invocação agora do presenter, ele não tem mais a definição dele aqui. Do presenter, a gente vem com a invocação. Qual é o que está dando errado aqui? Vamos ver. A gente vai chegar a essa parte também. Do presenter, retrieve motos, ele verifica se já tem as motos aqui e manda para cá. Okay? Uma coisa que a gente não definiu aqui ainda é que a gente vai utilizar o motos do presenter. Nós não vamos mais utilizar o motos do main activity, né? Então, já pode começar com essa refatoração. Mas primeiro, vamos trabalhar esse segundo conteúdo aqui. E aqui já seguramente eu posso fazer o quê? Colocar o presenter.
e aqui o getContext também. Aliás, um trecho de código muito similar, mudando somente o parâmetro, abrindo caminho para novas refatorações. Ok? E agora vamos atualizar. Vamos vir aqui, ó, tem outros camaradas que estão utilizando, né, acesso direto à camada de visualização. É esse update item recycle e esse update lista recycle. Vamos mudar tudo aqui para fazer com que esse método agora, né, essa invocação aqui, possa ser utilizada sem a gente ter essa chamada aqui, ó, na main activity, porque ela está aqui ainda. Ó. É exatamente esse camarada aqui. Vamos copiar essa assinatura aqui, e a de baixo também, e colocar lá na definição da interface do presenter. Ok? Vamos voltar aqui e essa daqui também. Que são os outros dois métodos invocados lá na nossa camada de modelo. Show de bola, agora a gente volta aqui e coloca presenter. Aqui também. Bom, aqui a princípio está tudo ok, né, não tem mais nenhum problema. Vamos voltar agora ao modelo, e aparentemente também tudo ok. E agora volta aqui no presenter, temos que colocar esses outros dois novos métodos. Vamos lá, só recapitulando, é update lista, update item. Update lista, vamos só chamar aqui a versão da visualização. Tem que colocar lá na interface da visualização também, e update item. Só vim aqui agora, colocar essas definições aqui também. E aí, seguramente, update lista e update item. Uma lista, outra é um objeto único. Show de bola. Só que aqui está com lógica. Isso aqui é considerado lógica. E aqui a gente teria que, na verdade, ter só essa atualização aqui. Ó. Vamos começar primeiro atualizando, alterando esse camarada aqui. Vamos voltar para o presenter, que é o update lista. Isso. Vamos colocar aqui. Não preciso do this. Ok? E eu já vou adicionar aqui um get moto. Public array list moto get motos. Por quê? Como eu já tinha falado, a gente vai utilizar a referência de motos que está no presenter. Não vai ter uma referência direta aqui na nossa camada, na nossa classe que está na camada de visualização. E aí, volto aqui na Activity e tiro esse camarada. Notify Dataset Change. Seguramente eu posso remover. E aqui eu vou ter que atualizar essa invocação também. Não vai ter mais isso aqui. No presenter continua a mesma coisa, porque vai vir a lista lá do nosso modelo. E aqui a gente remove esse camarada também. Então a gente mantém o mesmo objeto, limpando ele e adicionando a lista completa. Né? Porque nesse caso aqui, na invocação desse método, a gente está pegando todo o conteúdo do nosso back-end, não está atualizando somente um. Agora, esse camarada aqui foi resolvido, né? Sem lógica nenhuma. Temos que atualizar esse aqui também. Na verdade, atualizar não, esse camarada aqui é favorito, é esse atualizar mesmo. Ele é invocado em outro local. Né? Deixa assim por enquanto, daqui a pouco a gente volta, ele é invocado lá no adapter. Mas seguramente eu já posso fazer isso aqui. Ó. Presenter, update, é favorito. Então essa vai ser a definição dele. Tiramos a lógica daqui também. Aqui fica intocável, vai ficar dessa forma mesmo. Show de bola. Tiramos daqui também. E agora a gente tem que tirar essa lógica aqui. Ó. Vamos copiar esse camarada todinho para cá. Aqui no presenter. Exatamente aqui. E esse camarada aqui vai vir aqui dentro.
Quebra, eu vou dar um break para não precisar de continuar o loop. Só um detalhe, aqui não vai poder ser um objeto moto. A gente vai ter que ter diretamente a posição. Então eu vou colocar aqui o i, né, que é a posição que a gente encontrou aqui para poder atualizar. E aqui vai ter que ser um inteiro que ele vai estar esperando. A gente vai colocar int posição. O que acontece? O que eu estou fazendo aqui que é atualizado, quando a gente vem aqui e clica no ícone para marcar como favorito ou desmarcar, é atualizado só um objeto. Então, para a gente evitar de chamar o notify dataset e atualizar todo mundo, toda a lista, a gente atualiza só essa posição. E aí a gente vai no back-end, se der tudo certo, a gente volta com a posição e atualiza por aqui. Ó. Só que aqui na nossa camada de visualização, nessa classe da camada de visualização, a gente precisa de atualizar, a gente precisa só do inteiro, a gente não pode ter a lógica aqui seguindo a nossa implementação do MVP. Então vou apagar agora seguramente esse camarada e deixar só a atualização única da posição que realmente sofreu alteração. E vou colocar aqui posição. Show de bola, mais lógica removida da camada de visualização. Vamos voltar aqui. Aqui tem, só tem que mudar a definição aqui, né? Aqui ele está esperando moto ainda. Na verdade é int posição. Ok? E aqui, corrigiu. Aqui também. Então, vamos só recapitular o que a gente já fez aqui. O start, ele está com motos. A gente vai ter que remover esse cara aqui. Esse camarada aqui a gente já pode remover seguramente. A gente vai remover também o motos. Ok? E aí, onde tem motos, a gente vai ter o presenter get motos. Mais algum outro lugar, vamos expandir aqui e ver outros lugares que tem motos aqui. Ó. Só mais um local. Os métodos estão ficando todos bem enxutos, né, com apenas uma linha. Aqui ainda tem mais, mas todas as linhas aqui são referentes à inicialização de entidades que realmente devem estar na camada de visualização. Então, aqui está tudo ok. Aqui também. E aí, para a gente evitar, né, quando, por exemplo, o camarada rotacionar a tela, fazer isso aqui, ó, evitar a criação de objetos do presenter, né, novamente a criação, a gente pode utilizar um paliativo, colocar private static. Toda vez que a classe já for carregada, né, no caso a nossa main activity, o valor do nosso presenter, da nossa variável presenter, ele vai persistir. Obviamente que, como a gente não está utilizando o final, a gente vai poder alterar a qualquer momento. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou colocar com isso perguntando se ele é nulo. Se ele for nulo, quer dizer que ou a aplicação não foi aberta ainda, ou aconteceu alguma coisa além de ter removido o processo da aplicação que fez com que a nossa referência a um objeto presente fosse perdida. Mas, teoricamente, do jeito que a gente está trabalhando esse modelo de aplicação que não tem service nem broadcast, quando a gente tiver, no caso, com a aplicação, com o processo da aplicação funcionando, a gente vai ter esse camarada preenchido. Então só tem uma maneira da gente voltar o presenter como nulo. Quando a gente sai da aplicação, ok? Você vem aqui e fecha, a gente minimiza aqui, está meio lento, a gente fecha aqui. Então ela não vai estar nem em background mais, o processo vai ser literalmente aniquilado. Nesse caso, esse camarada volta a ser nulo. Tá? Isso é um paliativo porque a gente sabe da série de problemas que tem trabalhar com o estado de um objeto como estático. Porque na verdade você está trabalhando com o estado na verdade da classe. E você, até para testar, fica muito ruim. Mas como o nosso código é muito pequeno e o estado da main activity não influencia na lógica de negócio do nosso problema, né, que é a prestação das motos, não tem problema, né, não tem o receio de persistir com o static. Tem gente que trabalha com o fragment somente para manter, né, no caso presente, os objetos referenciados por ele. E, enfim, pode utilizar também o save state, que eu acho que é a opção mais segura, mas você teria que fazer um caminhão de classe implementar o parcelable ou serializable. E aí, nesse caso do código pequeno, o static eu acho que é o que mais se encaixa. Ok? Então é isso. Feita essa parte aqui, tem outra camada de visualização que precisa ser atualizada, que é o nosso adapter. Tem uma lógica aqui, ó.
Você vê que tem essa parte aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa lógica aqui dentro da classe moto. E a nossa classe moto foi aquela entidade que eu falei que seguramente alguns evangelistas do MVP poderiam falar que ela deveria sim ficar na camada modelo. Mas no entendimento da nossa aplicação do MVP, ela vai ficar na camada presenter. Esse é o meu balanceamento. Porque senão eu ia ter que fazer uma série de chamadas no presenter, ok? Somente para trabalhar. Tem alguma coisa que eu fiz aqui? Ah, o getMotos. Será que eu não coloquei o getMotos ainda? Vamos ver? Não coloquei. Simples. Só retornar aqui o moto. Show de bola. Voltando aqui ao adapter, né, ao moto, eu coloquei aqui na camada de... Ele vai ser, na verdade, no nosso código, ele está presente na camada presenter, apesar de eu não estar expressando isso aqui nos packages, para me evitar uma série de métodos que eu ia ter que estar criando aqui somente para a camada de visualização e estar acessando objetos moto, né, do tipo moto. Então eu teria que, na verdade, só pegar esse trecho aqui e colocar dentro dessa classe, que teoricamente a maior parte, ou toda a lógica, deixa eu olhar aqui, toda a lógica teria sido removida para, no caso, movido para as camadas abaixo da camada de visualização. Então vamos prosseguir com isso. Bom, vamos lá, vamos pegar esse código aqui, criar um novo método em moto, que vai ser public int get favorito ícone. E a lógica vai estar aí, obviamente. Fazer o que? Retornar. E aqui é outra opção. Show de bola, agora pega esse camarada aqui. Volta aqui no adapter. Coloca aqui moto. Lembrando que moto faz parte da nossa camada de apresentador, então não tem problema de fazer essa invocação aqui, esse acesso aqui. Não tem lógica, a lógica está interna em uma classe que está na camada apresentador, que está interna, no caso, a um objeto da classe moto. Outro detalhe que eu acabei não anotando é esse aqui. Esse aqui é a lógica, não pode estar aqui. A gente vai copiar essa parte aqui, esse trecho. A gente pode, enfim, deixa assim, pegar esse trecho e vir aqui no presenter, mais precisamente no update é favorito moto. Update é favorito moto, que a gente ainda não colocou em invocação a versão do modelo, né? Vamos colocar aqui moto. Esse trecho pode seguramente ser mantido aqui, ok? Não tem lógica, estamos só acessando o objeto correto. Vou tirar essa parte aqui, que é moto. E aí a gente pega e utiliza o modelo update é favorito moto. Vamos voltar ao adapter, não tem mais lógica aqui. Tirando todas as possíveis, que essa é outra entidade da camada de visualização. Voltando à main activity, essa lógica aqui é inevitável, ok? Então, no meu ponto de vista, com o que a gente tem aqui, né, esse balanceamento de colocar essa lógica aqui é válido, porque a gente tem a referência aqui e é aqui que a gente tem que manter a referência. A gente poderia ter um método estático de presenter para fazer isso, mas enfim, acho que não valeria a pena trabalhar essa lógica com outro estático. Aqui também não tem lógica, mas show de bola. A gente pode dar um clean no projeto, ver se está tudo ok, e então executá-lo. Ok? Aqui está ok, aqui também. Estou utilizando o meu IP interno, né? Você vai ter que fazer a configuração, se você estiver utilizando localhost, utilizar o seu IP também. Isso aí. Vamos dar o clean e executar.
Show de bola, agora é executar. Ok, né? Conteúdos sendo carregados, imagens sendo carregadas aí porque elas estão no contexto remoto, né? Não vai ser tão rápido. Show de bola. Deixa eu só marcar alguma aqui como favorito, para ver se vai funcionar. Vamos rotacionar a tela. Vou marcar aqui também como favorito. Vamos voltar. Vamos sair da aplicação e depois voltar ela, ver se marcou no back-end também. Aqui tem que ter marcado, senão ela não teria voltado, né? E alterado, por exemplo, o ícone. Vou navegar aqui. Exatamente essa aplicação. Está lá o carregamento da lista, os dois marcados como favorito. E aí, como eu falei, nossa camada de visualização, apesar da gente não estar explicitando aqui, e em parte não está tão explícito no código, por exemplo, que moto faz parte do presenter, e o nosso JSON HTTP request parte do modelo, e enfim, o nosso adapter parte da visualização, nós estamos sim respeitando o que a gente estava buscando, que é aquela arquitetura. Vamos vir aqui. Vamos clicar aqui, que ela está logo acima desse tópico. Opa, logo abaixo. Vamos voltar, é o último tópico. Que está exatamente aqui. Agora a gente está respeitando, né? Temos as 3 camadas. O que você poderia fazer, o que a gente poderia fazer para melhorar aqui, seria criar outras interfaces, no caso, uma interface presenter, outra interface presenter para colocar em moto e utilizar moto através, né, as instâncias de moto através dessa interface, que estaria explicitando no código que ela faz parte do presenter, fazer isso não somente para a moto, mas também para o Modus Adapter e para o JSON HTTP Request, ok? Seria seguro fazer isso. Ou então explicitar aqui na divisão de packages, colocar, na verdade, em vez de ter o MVP, ia ter o view, o presenter e o model. E aí você ia colocar as classes nos seus respectivos pacotes. Ok? Aí você poderia escolher colocar externo, no caso as interfaces, né, tirar do MVP e colocar também nos seus respectivos pacotes, ou então manter desse jeito e colocar, no caso o MVP aqui, essa interface, fora de todos os pacotes. Ok? São outras coisas que a gente pode fazer para estar melhorando aí a leitura do MVP no código. Mas do jeito que a gente já fez aqui no código, você já consegue visualizar que não tem mais a comunicação direta da camada de visualização com a camada de modelo, né, que era uma coisa que era importante para a gente manter aí um código mais propício à evolução, manutenção e por aí vai. E olha que diminuiu bastante a codificação aqui na Activity no Adapter também. Okay? Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, né, para você receber o conteúdo em primeira mão. E também de comentar o que você achou, como é que você está implementando. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aí ou no comentário aí do YouTube, tanto faz. A gente vai estar sempre respondendo. Então é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima.